Oi, alô. 50 e 59. É, certo. Meu Deus. Oi, Henrique. Alô. Tá me ouvindo, bicha? Bicha, diz que se eu tô. Se dá pra ouvir. Olha, o Rui chegou. Olá. Estão me ouvindo? Ó, a entrevistada chegou. Meu Deus, gente, se preparem pro ícone. Ai, meu Deus. Aquelas. Tô convidando. Ó, a gente está aguardando. Oi, Nicolas. Oi, Vitor. Ai, tá travando esse inferno. Daqui a pouco melhora. Oi, Clara. Oi, Joana. Então, hoje, galera, tô esperando aqui o Samuca aceitar o convite. Se travar a live, alguma coisa assim, perdoem. É o Instagram. Sai, eu te vi o convite. Se aparecer em algum lado aí para um convite, tu aceita. Hoje a gente vai falar sobre o teatro do oprimido e algumas lutas sociais aí. Peraí, recebi um convite, eu acho. Nicolas, olá. Ah, agora foi. Ai, garotas! E aí, minha gente? E aí? Oi, Rebeca. Olá, minha gente! Sejam bem-vindas à nossa live, que hoje vai estar babado. Hoje vai estar babado, hein, galera? Convida as amigas já para assistir a live. Deem um feedback se vocês estão ouvindo a gente, se está ouvindo o Samuca. Olha. E aí, amigo, como é que você tá? Me conte sua história, me conte seus dias. Ai, olha, garota, estou lutando pela vida, louca. Capaz. Ainda Não, bem, né? Pô. tô de boas até, assim. Eu tô criando muito nessa quarentena. Eu acho que se a gente ficar parado, é pior. Ah, é. Tenho sofrido também, tenho sofrido. O que tem acontecido? Ai, tem um coronavírus por aí que me disseram, e aí eu fiquei meio assim, né? Galera, Mas enfim. quem tá chegando agora, a gente vai dar uma conversada aqui sobre o teatro do oprimido, barra lutas sociais, barra tudo que é de bom aqui que a gente adora. Olá, gente. Oi, Kellyzinha, ou Kezinha. Oi, Clara. Kézia! Oi, amiga! Ai, É, gente, achei maravilhoso, viu, amigo? Adorei o convite, acho que é isso mesmo. Acendi uma vela aqui, parece que é descontextualizado, mas tem muito a ver com o que a gente vai falar, né? Que essa ideia de teatro, desse teatro do oprimido que está num lugar, que parte de um lugar diferente da compreensão do que é fazer teatro. Mas tá, vamos deixar aqui é, logo menos. eu acho importante falar isso, né? Eu até. A minha primeira pergunta para ti seria, assim, qual que seria a diferença do teatro do oprimido para o teatro que a gente conhece até então? Então, eu vou prender meu cabelo. Eu vou dizer que eu tava tentando ficar com meu cabelo solto, assim. Tá, vou tentar. Vamos lá, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa. Ela é muito boa por quê? Porque ela nos ajuda a pensar que, bom, então existem diferenças entre esse teatro convencional
e esse teatro do oprimido. O que eu gostaria de começar dizendo? O Boal, ele é o fundador do teatro do oprimido, a pessoa que foi responsável por sistematizar as técnicas e, enfim, o conjunto de jogos que a gente entende hoje como teatro do oprimido. Ele tem, mais ou menos, em 1971, foi criada a primeira técnica de teatro do oprimido, que é a técnica de teatro-jornal. Essa técnica de teatro-jornal, ela é uma técnica que foi uma resposta estética, né, uma proposta de responder esteticamente à censura que estava sendo imposta no período da ditadura militar. Então surge aí esse teatro que pensa em reanalisar documentos da mídia, né, as matérias, para tentar dar uma olhada no que tinha sido censurado. Quais são os silêncios, quais são as coisas que não foram ditas, o que está escrito aí nas entrelinhas, né? E aí, bom, a pergunta, o que esse teatro tem a ver em relação ao teatro, o teatro do oprimido em relação a esse teatro convencional? O Boal, ele escreveu um livro chamado Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Esse livro, ele narra um percurso de transformações do teatro, né, ao longo dos tempos. E aí ele conta uma historinha que eu acho muito boa. O Teatro do Oprimido é cheio das histórias e é a parte assim mais legal, na minha opinião. Mas o que é essa história? Bom, vamos imaginar o seguinte, tá? O Teatro do Oprimido, ele parte de um pressuposto de que todo mundo pode fazer teatro. E de que o teatro, ele é inerente, ele é intrínseco a gente. Então, a gente não precisaria, em tese, fazer do teatro uma profissão necessariamente para a gente ser artista e ter o teatro com a gente. Todos temos vocação para fazer teatro e algumas pessoas fazem dessa vocação um ofício, uma profissão. Esse é o principal ponto, né? Então, assim, vamos imaginar que o teatro, ele se dava muito parecido com festas populares. Vamos pensar em festas de rua. Né? Festas de rua, vamos pensar em casamentos, vamos pensar em funerais, vamos pensar em rituais ao ar livre, sejam eles quais forem, mas fenômenos, experimentos, contextos festivos em que eu e você, a gente vai para um lugar e a gente pode participar dessa experiência teatral e desse espetáculo social livremente, né? Livremente. E aí, na Grécia, existia algumas dessas festas, dessas ritualizações, se chamavam cantos ditírambicos. Esses cantos ditírambicos eram isso, rituais em que todo mundo podia, enfim, participar. E aí, o que a gente encontrava? Tem histórias que diziam que as mulheres subiam as colinas, comiam fetos de carneiros e desciam dançando com sátiros. Enfim, mitologias que ajudam a gente a pensar o que seria esse canto ditírâmbico. Então tá, canto ditírâmbico, todo mundo pode fazer, né? Todo mundo tá aí, vamos pensar o carnaval. Alguém precisa pedir permissão para fazer o carnaval? Alguém precisa de uma instituição para fazer carnaval? Não, a gente precisa basta a gente se fantasiar e a gente ir. Isso é teatral, isso é teatro. E essa é a primeira premissa, né? De onde vem esse teatro? Num determinado ponto, surge uma aristocracia. Essa aristocracia, ela fala assim, nananana, nananana. Vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui. Aqui vão ficar as pessoas que fazem o teatro e aqui, daqui para cá, vão ficar as pessoas que assistem. E aí surgem aí os espectadores. É aí que entra a poética aristotélica? Aí que entra a poética aristotélica. Porque aí a gente vai discutir o quê? O sistema coercitivo de Aristóteles. Porque aí o que surge nessas transformações? A gente não tem essa festa aí, que vamos pensar pra gente que é o carnaval, tá? A gente tem o carnaval. De repente, a gente coloca uma separação e diz assim, olha, agora umas pessoas vão pular o carnaval e as outras vão sentar e assistir. Ai, olha que incrível, maravilhoso. Vou sentar e assistir essa festança toda acontecer. Esse percurso, ele está associado a um processo de instauração desse sistema coercitivo do Aristóteles, que basicamente diz que alguns têm que assistir e alguns têm que fazer esse teatro. E aí, se não bastasse, então, né, essa divisão, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar uma outra divisão. As pessoas, as pessoas que vão e assistem a esse teatro que a gente tem hoje,
elas são muitas vezes compreendidas como pessoas que estão em um lugar passivo, né? Num lugar de passividade em relação à cena. Esse termo é completamente discutível dentro das áreas do teatro, as pessoas questionam isso, porque, tipo, você tá passivo ali? Você tá passivo ali quando você tá assistindo? Você está completamente ativo, você está fazendo relações. Mas o Boal entendia que você precisava estar em ação. Em ação para estar fazendo isso. Bom, mas aí, tô tentando ser sucinta, tá? Mas assim, depois que a gente divide, então, bom, aqui tem as pessoas que fazem e aqui estão as pessoas que assistem, a aristocracia, para representar melhor ainda a sua ideologia, ela vai lá e diz assim, olha, nós vamos representar o povo. Vamos representar o povo no palco, o povo tem que estar presente. Então, o que acontece? Eles vão lá e criam os coros. Criam os coros, só que não o suficiente, esse coro que representava o povo, se destaca desse coro, desse conjunto de pessoas que representava a população no teatro, um protagonista. E esse protagonista é a representação do aristocrata. Ele é distante da realidade da gente, por quê? Porque ele é perfeito, ele é excepcional, ele voa, ele faz tudo o que ele precisa fazer. Então, assim, ele é novamente distante, né? Novamente distante desse teatro. Eu quero comentar sobre isso. Eu acho tão legal isso, porque ao mesmo tempo que entra a poética aristotélica, que eu acho que envolve muito essa coisa de não misturar arte com política, que é uma discussão também muito gigante. Entra essa coisa que você falou sobre o público dessa época, principalmente das tragédias, os clássicos, coloca ele dá poder para quem está apresentando pensar por ele, não ele pensar. Isso é muito bom. Acho que essa colocação é muito boa, por quê? Porque ela nos ajuda a pensar o quê? Num determinado momento, a estrutura da gente todo mundo compartilhando uma experiência teatral em que, bom, eu tô aqui no carnaval, eu não tô assistindo ninguém, eu tô fazendo a festa, eu tô sendo teatro, eu tô teatralizando. Então, eu estou em ação. Eu estou em ação. E esse lugar de inatividade, esse lugar da passividade de quem vai e assiste, está diretamente associado a um lugar de inércia, pelo menos na compreensão do Boal, a um lugar de inércia em que a gente está enquanto cidadão. Sim. Por quê? Porque vou e assisto. E eu assisto o espetáculo acontecer diante dos meus olhos. Eu não preciso intervir nele, né? E aí, o que a gente vê? O Boal, durante um tempo, ali no início da década de 60, além dele ser o sistematizador, junto com o CTO e com outros coringas, e coringas do Centro de Teatro do Oprimido, do TO, o TO é o Teatro do Oprimido, né? Ele também trabalhou e atuou com o Teatro de Arena, que é um grupo de teatro de São Paulo. E esse grupo de teatro de São Paulo, ele era uma resposta a uma produção de teatro, que estava majoritariamente em São Paulo, especificamente, sendo produzida e dirigida por diretores italianos. Muito bons, de qualidade, mas eles tinham uma força tão grande em propor um modelo de teatro que os atores de teatro e as atrizes, de repente, estavam dando seus textos meio italianados. Então, surge o teatro de arena na perspectiva de nacionalizar o teatro. Então, eles fazem uma série de ações com o teatro realista, né, através do Stanislavski, do método do Stanislavski, para pensar o quê? Como que a gente caminha, então, como que a gente tira de dentro da gente esse personagem, essa verdade. E aí a gente vai para uma outra historinha, que é super legal, do Teatro do Oprimido, que é a seguinte. A gente vivia, então, o TO tinha uma experiência muito pontual, né? Ele surge, então, na década de 70, mas antes disso, o Boal já trabalhava e já tinha uma crítica em relação a esse modelo de fazer teatro. E aí, o que acontecia? Boal, então, vai e apresenta, junto com o Teatro de Arena, se eu não me engano, junto com o Teatro de Arena, para uma liga de camponeses. E aí, para essa liga de camponeses, ele apresenta o quê? Uma peça em que eles dizem que, bom, vocês, camponeses, nós artistas, estamos dizendo para vocês, camponeses, aqui na nossa peça de teatro musical, que vocês têm que ir e lutar pelas terras de vocês.
vocês têm que fazer alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que lutar pela terra. É direito de vocês. E eles vão e eles dão um conselho. Eles dão um conselho para esses camponeses do que eles devem fazer na sua própria luta. E aí, os camponeses falam assim, não, peraí, ó, então aqui a gente tem as armas, ó, vamos lá. Convidam eles para irem lutar contra uns determinados jagunços que tinham desapropriado algum dos moradores de lá. E aí, esses moradores, os artistas falam, não, que isso, a gente não tem como ir com vocês, fazer essa luta. E aí, então, ele se dá conta que esse teatro que ele estava propondo com o teatro de arena, num certo ponto, era muito mais um monólogo. E não um diálogo com as pessoas. Então, eles estavam falando sozinhos e não estavam abrindo espaço para que as pessoas que estavam assistindo pudessem realmente propor uma intervenção na dramaturgia que estava sendo apresentada. Então, o teatro do oprimido vem também em resposta a isso. Em propor um teatro que é dialético. Um teatro que compreende que existem desigualdades sociais, que compreende que a sociedade, de alguma forma, está estruturada entre opressores e oprimidos, e que existem alternativas teatrais para propor uma resposta em relação a isso, né? Sim. Então, acho eu até queria comentar algumas coisas. Primeiro, você mencionou o Coringa. Eu acho que é muito importante explicar para o pessoal o que é o Coringa dentro do teatro do oprimido. O Coringa, ele é, então, o facilitador ou a facilitadora desse conjunto de técnicas que o teatro do oprimido está, então, preconizando, está sistematizando e desenvolvendo. Então, o que acontece? É essa figura que estaria, então, ora encenando, ora mediando a conexão entre aqueles que estão assistindo essa obra e que não são espectadores, são espectatores, ou não são espectadoras, são espectatrizes, que são esses espectadores que ora estão assistindo e ora estão encenando, né? Então, o Coringa seria essa figura que faz a mediação entre essas pontas, né? Eu acho que para a gente ficar mais claro ainda, para o pessoal ainda não ter nenhuma dúvida, essa diferença do teatro do oprimido para o teatro tradicional que a gente conhece, vem justamente em colocar, até então, quem era espectador como ator também. Então, não tem mais, entre aspas, aquela quarta parede que a gente tanto conhecia. Eu acho, isso me lembra muito Brecht, porque até acho que o Boal pegou muita inspiração do Brecht para desenvolver as técnicas dele. E me vem muito esse questionamento que eu queria te perguntar. Qual é a importância dos clássicos, do teatro grego, daquela coisa shakespeariana, da caixa? Qual é a importância disso no desenvolvimento como ator? Se nessa filosofia, digamos, já é quase como uma coisa ultrapassada, a gente precisa discutir coisas novas. Qual seria a importância? Então, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te falar sobre uma análise que talvez um pouquinho vá fugir aí do teatro do oprimido, mas talvez nem tanto. Eu não tive a experiência de me formar com tanta precisão dentro do contexto que a gente considera mais tradicional do teatro, tá? Que a gente está vinculado a uma escola de teatro em que eu tenho uma caixa preta, então, essas 3 paredes, a parede do fundo, a parede do lado, e eu crio uma quarta parede entre eu e os espectadores e ali eu apresento. Isso é fundamental em algum sentido, é importante, acho que muita gente se forma aí nesse eixo, mas eu tenho, talvez por ter uma experiência com o teatro do oprimido já há 5 anos, eu tenho outras inquietações, né? Eu considero que enfim, importante, tá aí, né? Quem está fazendo tem que continuar fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa estrutura nos criou condições de nos afastar um pouco, enfim, do nosso fazer enquanto algo realmente democrático, em que todas as pessoas podem fazer. Porque quando a gente vai para dentro de uma caixa preta, a gente diz que quem vai para esse palco são os artistas. E, às vezes, nem os artistas, porque eu sou artista e tive poucas experiências nesse contexto. Né? E aí, assim, eu tive uma experiência, por exemplo, muito marcante, que eu me apresentei no Teatro do Sesc, em Passo Fundo.
E aí, isso foi em 2014, 6 anos atrás. E lá eu fui com uma escola de teatro que eu trabalhei lá, que se chama de Indústria da Arte. E eu fazia aula lá. Eu chegava mais cedo, eu fazia cursinho. E aí, só que eu não tinha dinheiro para pagar as aulas de teatro. Então eu ia mais cedo, eu era responsável por organizar o espaço, dar uma geral, dar uma limpada, enfim. E aí eu tinha as aulas em resposta a isso. Eu fiquei 6 meses trabalhando uma peça com eles e eu apresentei uma vez, né? Me apresentei uma vez dentro da peça dentro desse teatro e tal, e nunca mais me apresentei ali durante um bom tempo. Depois fui para faculdade de teatro. Bom, eu acho que os clássicos, de uma forma geral, eles têm muito a nos ensinar, porque se tiveram a força de atravessar esse percurso histórico para nos trazer influências, eu acho que são importantes, né? Eu acho que são fundamentais. Mas eu tenho as minhas críticas, né? Eu acho que tem muita gente que já pensa em fazer isso, já pensa em fazer esses modelos, mas, enfim, eu montei a Antígona na faculdade, com uma releitura muito, muito específica, com um olhar muito forte do diretor, que foi o professor que mediou a disciplina, e eu acho que ela foi muito importante porque aí nos ajuda a ver que coisas que estavam nos clássicos há muito tempo, como, por exemplo, a impossibilidade de Antígona enterrar seu irmão, e aí traçando paralelo com a impossibilidade de familiares enterrarem os corpos desaparecidos da ditadura, ou com a impossibilidade das pessoas enterrarem hoje as vítimas do coronavírus por N motivos, isso tudo ainda são histórias que se repetem. Então, acho que os clássicos nos ajudam a mostrar o quanto sociedades longínquas ainda nos falam do presente. Sim. Acho que nesse sentido não tenho dúvida da importância, né? Mas enquanto modelo teatral, o teatro do oprimido se apresenta enquanto uma crítica. Como é que a gente pensa? Bom, antes do teatro, o teatro do oprimido tem muitas técnicas. Uma delas é o teatro fórum. Teatro fórum é o quê? A gente encena o real, a gente vai pegar uma opressão aqui do grupo que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando aqui, o grupo fala de uma opressão, essa opressão é representada, e a gente convida, então, esse espectador ou essa espectatriz a assumir o lugar dessa pessoa que é não somente uma oprimida, porque se ela sofre uma opressão, ela é uma sobrevivente dessa opressão. Então, assim, a pessoa entra no lugar dessa pessoa que é oprimida, vítima ou sobrevivente dessa opressão e tenta criar alternativas para sair dessa situação de opressão. Então, os espectadores e as espectatrizes entram na cena, mudam a dramaturgia e jogam através do improviso, das suas ideias de mundo, da sua relação com essa opressão também, jogam com isso e tentam criar alternativas para isso. Isso também é contraditório. Isso também é contraditório. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, quem lê Teatro do Oprimido hoje, na minha opinião, ou que, enfim, começa a estudar o Teatro do Oprimido, ou tem uma intimidade com o Teatro do Oprimido, precisa, em algum momento, estudar a Bárbara Santos, que foi coringa do Boal há 20 anos, mas que também desenvolveu um trabalho de teatro posterior ao falecimento do Boal. Deu continuidade a esses estudos, assim como outros inúmeros coringas e, enfim, pessoas que estão mediando trabalhos com TO nas suas comunidades. Então, o que ela faz? Ela escreve o Teatro das Oprimidas. E no Teatro das Oprimidas, ela levanta uma das críticas, que é a seguinte, em relação à dramaturgia do Teatro Fórum. Bom, então tá, a gente está aqui, representou uma cena de opressão, uma cena de homofobia, né? Tá todo mundo ouvindo? Ó, tem alguém dizendo que não tá ouvindo. Será que tá? Gente, vocês estão ouvindo? Falem pra nós. Comentem aí. Eu vou continuar, qualquer coisa a gente volta, tá? Então, ela apresenta uma crítica que é muito pontual em relação à dramaturgia do Teatro Fórum, que é o seguinte. Quando eu pergunto para a vítima ou para a sobrevivente desse teatro, o que ela poderia ter feito para sair dessa situação de opressão? Ah, tá, estão ouvindo. Para essa situação de opressão, mais uma vez eu estaria voltando à responsabilidade de dar uma saída para a opressão para a pessoa que sofreu a opressão. E eu não estou colocando o opressor em xeque.
eu estou colocando a vítima. Eu digo, olha, bom, o que você poderia ter feito? Me diga você que está aí fora, o que você poderia fazer no lugar dessa pessoa? E aí esse teatro volta a ser um teatro de aconselhamento. Né? Bom, vou te dar um conselho então aqui. Eu nunca sofri a opressão de uma mulher negra, mas aí de repente eu tô me sentindo livre para adentrar a cena e dar um conselho para essa mulher do que ela faria nessa... Não, então esse conjunto de opressões ele foi crítico e tem contradições, né? O teatro falando tem essas contradições. E aí a Bárbara Santos, ela propõe o quê? Que a gente faça um fórum por identidade. Eu não vou entrar substituindo uma mulher negra. Eu vou entrar no meu lugar, enquanto uma pessoa trans, branca, não binária, no meu lugar, com as possibilidades políticas que o meu corpo tem, que o meu corpo tem de se expressar no mundo, e eu vou entrar nesse fórum e eu vou intervir nessa cena como um novo personagem. E não substituindo essa vítima. Então, assim, acho que quem lê Boal precisa ler Bárbara, né? Precisa ler o Lico Turli, né? Precisa ler a Ellen e precisa ler Tayana Lemos, enfim, um monte de gente que está aí produzindo e que está pensando coisas que dão continuidade e expandem a ideia do teatro do oprimido. Sim. Para quem chegou agora, a gente está falando aqui sobre o teatro do oprimido, principalmente aí dando umas pinceladas, principalmente sobre essa diferença do teatro tradicional para o teatro do oprimido, e quanto no teatro do oprimido as pessoas todo mundo tem a possibilidade de ser ator, então a gente sai dessa caixa preta do teatro tradicional, sai dessa quarta parede e as pessoas podem intervir dentro da cena para dar alternativas para solucionar aquele problema. Eu quero fazer algumas perguntas agora. Super. Talvez você não tenha respondido ainda. Deixa eu ver, tem algumas que você já respondeu. Tá, vamos lá, gente. Eu tô assim também. É que tá todo mundo louca, né? Porque a quarentena faz a gente querer se expressar. É isso que eu queria falar. A expressão. O teatro é inerente em nós. Eu acredito nisso. E o Boal já falou isso também. E a gente estava até discutindo esses dias num grupo lá, do grupo que eu participo, sobre o teatro ser inerente em nós. Eu tenho a impressão, e pode ser loucura da minha cabeça, que ele é inerente justamente por a gente ser oprimido o tempo inteiro. Então surge uma necessidade de expressar. Porque você é oprimido, então você tem a necessidade de expressão. E eu acho que é por isso que a gente sempre chega primeiro, mesmo sem saber do teatro do oprimido, do teatro do oprimido. Sabe? E o Henrique até comentou antes, eu perdi o comentário do Henrique. Não sei se eu vou conseguir voltar. Deixa eu ver se eu consigo ler. Senão eu não vou conseguir voltar. Aqui. O Henrique, ele falou do conhecimento da encenação clássica dentro do teatro laboratório de investigação, é isso? Eu ia falar isso. Eu tenho a impressão que começar pelos clássicos, começar pela coisa aristotélica, parece que te dá uma base maior para te conseguir construir depois dentro do teatro do oprimido e dentro dessas formas, dessas escolas que surgiram mais depois. Parece que te dá mais material de crítica, né? Em algum sentido. Eu acho que sim, em algum sentido, mas é por quê? Porque esse teatro aristotélico, ele já está naturalizado. Ele já está colocado. Quando a gente pensa, o que te vem na cabeça quando eu te falo teatro? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, beleza. Mas aí a gente vai pensar uma relação, por exemplo, palco-plateia. A gente vai... Isso é aristotélico. A gente vai... E aí, bom... E aí a gente pode adentrar a discussão sobre teatro aristotélico, uma discussão que eu tenho algum conhecimento, mas nada muito aprofundado, mas o ponto existem características dramatúrgicas, existem características estruturais, e o teatro do oprimido, ele vem no sentido de propor não só um modelo latino-americano de fazer teatro, mas um modelo brasileiro de fazer teatro. Modo brasileiro. Isso é muito importante. Eu acho isso tão... Isso foi uma das coisas que mais me atraiu, assim, dentro do teatro do oprimido, pela necessidade que o Boal tem de trazer o brasileiro para o palco, trazer a realidade brasileira. E isso vem da fotonovela, que foi uma outra técnica ali,
que eu achei tão legal aquele jeito de fazer. Para quem não sabe, a fotonovela é básica. Não, acho que você explica, pode explicar. Eu quero ouvir você falar. Não, pode explicar, pode explicar. Eu nem sei do que você está falando. Eu sei que é uma técnica que existe do teatro do oprimido, mas eu não sei muito sobre a fotonovela, na verdade. Mas basicamente parte desse princípio que tu falou sobre trazer a questão do brasileiro mesmo. Qual que é a realidade do brasileiro? Qual que é a realidade das minorias? Porque a gente tem um arquétipo humano baseado em conceitos americanos ou conceitos de novela. Então a gente vê o bêbado e a gente imagina o corpo do bêbado baseado na novela. A gente vê a travesti, a gente imagina a travesti baseado na televisão. Então, qual que é realmente o modelo de teatro qual é o modelo do corpo da pessoa que está apresentando? E essa forma de fotonovela, basicamente, se faz uma encenação de uma cena de novela bem tipo novela, assim mesmo. As pessoas de uma forma bem exposta, bem exagerada, né? Que tem essa coisa do exagero. E depois se convida, então, o público para refazer essa cena, só que realmente como eles são, não como está sendo apresentado na novela. Então, desconstruir esse imaginário, né? Então dá esse contraposto do que é real, qual que é o corpo do brasileiro mesmo, do que é imaginário e estereotipado. Acho interessante, acho bem interessante, e eu acho que de alguma forma evidencia algumas coisas que a gente pode encontrar em outras técnicas aí do teatro do oprimido, né? Porque o teatro do oprimido é um conjunto de técnicas, e não só um conjunto de técnicas, é um conjunto de jogos, né? Então, assim, por exemplo, o teatro jornal, ele tem mais ou menos 11 ou 12 técnicas de como você investiga uma notícia a fim de fazer com que os silêncios dela sejam evidenciados. Teatro-imagem, então, é uma encenação que se baseia não verbal, né? É não verbal, e aí ela se baseia nessa perspectiva de criar uma representação, criar imagens para a gente visualizar o real, que no caso seria uma determinada situação de opressão. O Boal, ele utilizou muito o teatro-imagem quando? Durante a Operação ao Fim, que foi um programa de alfabetização integral que aconteceu aonde? No Chile. No Chile, junto com, com povos ameríndios, que lá tinham que se comunicar para eles, mas que falavam, enfim, por serem de etnias distintas, falavam de maneiras distintas, né? E aí, enfim, esse programa de alfabetização, ele aconteceu lá com a formação em várias linguagens, e aí dessas experiências que vai se consolidando, então, o que hoje se entende pelo teatro do oprimido. Eu vi que algumas pessoas comentaram aqui algumas coisas, e eu vou tomar a liberdade aqui de falar, deixa eu ver. Aqui, oi gente, oi, Ruia. Aqui, Free Hat. Oi amiga. Sá, pode fazer uma listagem com as dicas de leitura? Posso, farei, pode deixar. Vamos ver se tem mais. Gente, mandem perguntas. Aí, o Rick falou sobre teatro de revista, que para mim já está num outro lugar, já não vinculo tanto ao teatro do oprimido. Mas então, o que eu penso como um ponto importante, né, para a gente dar continuidade naquela linha dessas distinções. A primeira é que no teatro do oprimido você vai intervir. E, por exemplo, no teatro brechtiano, como é que surge o teatro fórum? O teatro fórum, ele surge de uma questão. Boal, ele dirigia coletivamente, assim, fazia processos de mediação enquanto coringa, então ele mediava essa relação entre público e plateia e fazia dramaturgias simultâneas, né? Então se representava uma determinada cena de opressão e aí ele parava essa cena no ponto auge do conflito, virava para a galera e falava: e aí, gente, qual que é a alternativa para a gente sair dessa situação? Então, o artista, o ator ou a atriz, fazia a tradução do que o povo falava para a cena.
Então o povo ele tinha o poder de falar, mas ele não tinha o poder de agir. Uhum. Até que num determinado momento, uma mulher entra, e isso foi aonde? Deixa eu ver. Então, não foi no Brasil, mas eu não vou saber dizer com precisão, tá? Mas uma mulher faz essa intervenção, fala o seguinte: não contente com a forma com que esse ator ou essa atriz representava a sua proposta, o UOL fala: não, então entra aí, fala, faz do jeito que você acha que tem que ser. E ela entra. E quando ela entra em cena, então surge esse teatro fórum, que é esse teatro que diz: gente, você vai entrar, você não vai falar. Você vai entrar e você vai fazer, sabe? Me mostre fazendo. E isso tem a ver com um lugar político de conquista, porque quando a gente conquista esse lugar na cena, a gente conquista esse lugar, a gente constrói o ímpeto da ação. Né? A gente constrói, a gente sai dessa inércia de assistir as coisas acontecerem diante dos nossos olhos e intervém. Eu acho que... Eu adoro isso, assim, mas eu acho que é muito assustador, principalmente pro público, se o público não tá preparado para aquilo ali. Eu acho que se tu cai de paraquedas dentro de uma performance que tem como técnica o teatro do oprimido, tu pode se assustar, porque você vai ser exposto. E ao mesmo tempo me vem uma questão de crítica social, assim, por que a gente não vê tanto artistas performando dentro dessa proposta? E me vem muito essa questão de capitalismo. Eu acho que as pessoas, assim como eu disse antes, quando você assiste uma peça mais clássica, que está dentro dos formatos da caixinha, você dá o poder pro ator, pro personagem pensar por você. Então você não está em uma situação de perigo, né? Você tem uma pessoa lá. E até dá uma sensação de distância, assim, daquele personagem. Você está assistindo tudo de fora. O Brecht, ele vem com essa coisa que o social pode influenciar você, mas ainda assim você não entra lá dentro. E eu acho muito legal essa coisa da ação, porque a ação do Boal, como o espectador tem a ação dentro da cena, é de extrema importância para a transformação dramática do que vai acontecer, né? Então... por exemplo, eu acho que o teatro clássico, ele surge como uma forma, hoje em dia, eu tenho a impressão, muito mais de se manter um grupo, porque eu acho que dá mais retorno e é bem mais aceito, você é bem mais visto, do que se você fizer uma performance mais voltada para uma discussão política. Né? Porque... são interesses, né? São interesses que estão em jogo aí. Eu vou te responder isso, mas acho que eu vou responder umas pessoas que comentaram umas coisas aqui que eu acho que são super interessantes, e aí eu já entro na tua pergunta. A Eliane falou o seguinte: a atriz interpretava a plateia. Improviso? Exatamente. O Boal mediava, então tinha alguém que representava com os atores, e as atrizes tinham a cena ali. E aí fazia o que a gente chama de dramaturgia simultânea. Então, o espectador dizia a alternativa para o artista, e o artista aí fazia. E aí todo mundo olhava e analisava: olha, isso funcionaria? Isso não é uma solução mágica? Né? Porque às vezes surgia isso, né? De repente uma situação mágica para resolver a opressão. O cara, sei lá, ele é violento em casa. E aí a mulher ia lá e ela pegava e dava um tiro no cara. Pá! É possível? Em algum sentido, é possível. Só que isso resolveria a opressão? Vamos pensar o seguinte: talvez na esfera individual dessa mulher, os meios, tá, são violentos também. Mas é uma resposta a uma opressão. A questão dela, o problema dela, talvez se resolvesse. Vamos considerar que seja resolvido. Bom, o cara que violentava ela, ou a pessoa que era violenta em casa, não violenta mais. Agora, em termos estruturais, na macroesfera, como que a gente resolve esse problema? Porque o teatro do oprimido é isso. Bom, a gente vai resolver questões individuais, mas com vistas para a macroestrutura. Né? Então não adianta debater racismo, transfobia, homofobia, lesbofobia, enfim, conjunto de práticas de preconceito, se eu não debater isso macroestruturalmente, com vistas para a resolução coletiva. Assim como não adianta debater classe querendo
Porque eu não vou resolver o problema de uma classe se eu resolver só o meu problema. Eu não vou resolver bom, fiquei rica. Bom, agora todos os trabalhadores então são ricos. Né? Não é assim que funciona. Então enfim, essa pergunta da Eliane, ela é interessante por isso, porque isso tudo caminha para o sentido de uma intervenção. A gente precisa intervir coletivamente. Então, quando ela fala ímpeto da ação, é exatamente isso. Então você não relega mais o teu poder de ação para alguém que foi escolhido para ser artista e que teve condição de ser artista para fazer. Você vai lá, entra na cena e faz. Então você restitui o teatro que antes lhe negaram, né? Aí, relação palco-plateia, a Frihet falou, relação palco-plateia se quebra, isso é demais, o espectador deixa de ser ignorante, e o espectador reconquista um espaço, né? Reconquista, e isso é um modelo de se fazer teatro na América Latina, né? E, enfim, muita gente que pensa, bom, eu pensei no meu TCC, performance e teatro do oprimido. Por que eu pensei performance e teatro do oprimido? Porque estão diretamente associados. Diretamente associados. Os espectadores e as espectatrizes que entram na cena de teatro do oprimido, eles não têm um texto decorado. Eles estão ali jogando, performando completamente dentro de uma estrutura que eles agora conhecem, né, que é aquela cena que vai se repetir do mesmo jeito, mas que agora tem intervenção deles, mas eles estão jogando e eles estão criando, né? Então, é muito atribuído esse sentido performático, né? Se torna um debate teatralizado. Exatamente. E aí eu acho que se quebra muito, já nisso, assim, eu acho que já se quebra muito do que as pessoas já estavam acostumadas com a arte, né? Então, tipo, eu queria te perguntar isso. As pessoas vão pro teatro, a maioria, para esparecer a cabeça. Vou esparecer a cabeça. E algumas vão para refletir e pensar. Mas geralmente é mais por entretenimento. Dentro do teatro que a gente conhece, tem uma coisa que é muito importante, que é essa coisa cênica, essa coisa estética, essa coisa de hipnotizar o público. Eu preciso capturar o público. Como que é essa estética dentro do teatro do oprimido? Ela existe? É uma nova estética? Como se constrói isso? Vamos pensar que o teatro burguês, esse teatro... Isso aí tem um recorte teórico, tá? Que eu não vou saber me aprofundar, mas eu deveria. Mas existe um teatro burguês, né? Esse teatro realista, por exemplo, ele tem algumas estruturas para o próprio edifício teatral. Então, assim, você não consegue fazer uma cena realista em contextos ideais, tá? Você não consegue fazer uma cena realista se você não tiver com as cadeiras da plateia a 10 metros do proscênio, que é a pontinha lá da frente do palco. Então, assim, você não consegue. Você precisa disso. Por quê? Porque você precisa conseguir enxergar a moldura no entorno da cena. E criar, então, assim, a situação de ilusão. Muito diferente do teatro do oprimido, em que você coloca a realidade... Bom, se você está colocando a realidade, você não está... Se você está encenando uma cena de opressão que você me compartilhou, se eu estou encenando uma cena de opressão que eu compartilhei com vocês, então eu não estou te iludindo. Eu não estou te iludindo. Eu estou te apresentando dados do real. Eu estou te apresentando a realidade e eu estou te propondo numa estrutura teatral em que você possa intervir. Porque você pode intervir sempre numa cena de opressão? Bom, eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho força. E eu ouso dizer que a maioria de nós não tem como intervir na maioria das cenas de opressão. Devemos quando podemos, mas não é a realidade sempre, né? Então, assim, diretamente... na cena de opressão, eu não consigo intervir. Agora, se eu tenho uma estrutura teatral que abre espaço para que eu possa intervir ou ensaiar alternativas de resolver uma opressão teatralmente, sem os riscos de um encontro com esse opressor ou com essa pessoa que está, enfim, me oprimindo, me reprimindo, eu faço esse ensaio correndo muito menos risco. Muito menos risco. Então o Bloch chamava de um ensaio para a vida real. Bom, porque a gente ensaia aqui o que a gente vai sair daqui e transformar.
Então, quanto à ilusão, eu acho que esse é um ponto. O teatro aristotélico, ele de uma forma, ele estrutura dramaturgicamente o tempo, a unidade de tempo, ação e espaço. Isso é Aristóteles, né? Então você tem esses três elementos. E esses três elementos que aparecem, eles são construídos a fim de que você te relacione profundamente com essa obra. E que você não se distancie, você não volte para o real. Brecht dá uma virada nisso, porque ele insere elementos que te estranham. Opa, peraí, isso está fugindo da lógica desse teatro realista. Agora eu estou vendo uma coisa do real, que é diferente de realista. Né? O realista tenta refazer o real tal qual é. Então, se eu tenho aqui, se eu estou num galinheiro, eu vou estar ali e vai estar todas as galinhas. Não vão ser representações dessa galinha, vão ser a galinha. E agora eu te digo, aonde que a gente tem condição de fazer um teatro desse? Em que, se eu preciso de um cavalo, vai entrar o cavalo. Se eu preciso de uma pia enorme, vai ter uma pia enorme. Gente, não é do plano do possível se a gente vai pensar uma produção brasileira, na minha experiência. Não é. Eu não trabalhei nesse contexto. Eu não tinha esses recursos, né? E aí, enfim, isso leva também a gente a produzir uma coisa muito específica, que é uma tentativa de reproduzir um modelo europeu de teatro num país em que não nos dá a condição de refazer plenamente esse modelo. Então a gente tem que, bom, se não tem cachorro, caça com gato, meu amor. Vamos fazer, não vamos deixar de fazer. Então surgem aí muitas estéticas de resistência. As estéticas que se forjam no seio da necessidade. No seio da falta, da ausência. E aí você falou ali uma coisa que fiquei pensando, né? As pessoas vão para o teatro, às vezes para um entretenimento, né? Poucas vão para pensar. Eu fico pensando assim, que pessoas? Né? Porque, tipo, eu não sei, eu não tive essa experiência de poder ter, por exemplo, mesmo morando em Pelotas, hoje eu vivo numa cidade de 15 mil habitantes, que é Espumoso, minha cidade natal, a qual eu amo muito. Agora, eu vivi os últimos 5 anos numa cidade de 300 mil habitantes. Lá, eu não tinha condição de ir com frequência ao teatro, porque tinha pouquíssimas produções acontecendo. Tinham muitas produções locais, né? O que são os pulmões de Pelotas. Agora, em termos de circulação, se não chega em Pelotas, que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, o que chega aqui? O que chega aí? Sabe? As pessoas estão comentando aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Quer ler aí? Tem a necessidade. Aqui? Há necessidade de colocar o espectador em uma situação de encurralamento. Fazê-lo refletir o social, o que deve ou não ser aceito e suas formas de manifestação e resoluções sociais. OTO é o remédio disso tudo. E vamos ver, exato. Eu não sei se é o remédio disso tudo, né, amiga? Mas eu acho que, sei lá, é o band-aid, né? Vamos pensar assim, é o band-aid. Porque a gente também não pode achar que só com teatro que a gente vai resolver tudo. Apesar de eu achar que a gente resolve muita coisa com teatro, né? Então, eu fico pensando assim, como que a gente estrutura um fazer teatral que está comprometido com o debate das opressões? Bom, para mim é através do teatro do oprimido, né? Então, assim, vamos pensar que o teatro do oprimido, ele foi sistematizado num período específico, né? Contexto da ditadura militar, aí continuou sendo investigado durante muito tempo, ainda é feito por muitas pessoas, mas tem uma questão que é a seguinte, existem outras poéticas que têm se articulado com elementos do teatro do oprimido. Né? Não com elementos do teatro do oprimido, mas com elementos que também são encontrados no teatro do oprimido. E a minha pesquisa de TCC é justamente isso, porque analisava as performances relacionais, tá? Performances em que não são teatro do oprimido, mas que eu encontro essa estrutura em que o espectador ou a espectadora, ou, enfim, o espectator ou a espectatriz, tem que entrar para ativar a cena. E aí eu trago as experiências que eu desenvolvo com o coletivo Ruidosa Alma.
né, a gente do coletivo faz o seguinte, a gente tem uma performance que se chama cordas. A gente bota uma corda na rua, de um lado tem uma placa dizendo sim, de um lado tem uma placa dizendo não, e no meio tem alguém segurando um tema. E a gente convida as pessoas para fazerem um cabo de guerra com argumentos e também com força, mas principalmente com argumentos, para decidir se são favoráveis ou contrários a um determinado tema. Por exemplo, cotas para pessoas trans e travestis no mercado de trabalho e nas universidades, né? Passa pelo campo das opressões. Intervenção federal foi um tema que a gente usou, porque na época... tomei muita água. Porque na época era esse tema que estava em alta, né? Intervenção federal que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Enfim, uma série de legalização e descriminalização do aborto, legalização da maconha, uma série de discussões que nos eram importantes, pelo menos de estar em pauta, e a gente convidava as pessoas, então, para se posicionarem, né? E aí, então, existem outras poéticas que trazem isso, e eu arrisco me dizer que isso se dá na América Latina. Isso não, assim, queimem minha língua, por favor, queimem minha língua e me tragam referências em que as pessoas estão descanonizando o lugar da arte, tirando desse lugar sagrado que, bom, eu sou artista, só eu faço, e abrindo para o povo se relacionar, né? Vamos falar da performance art? Vamos, mas acho que no Brasil a gente tem teatro do oprimido e esses modelos estéticos que vêm surgindo aí, né? Também nessa ideia. Eu tenho a impressão que ainda vai se criar uma outra forma de se fazer teatro, onde vai se conseguir trabalhar esses dois universos, tanto o aristotélico quanto o teatro do oprimido, para conseguir chegar em mais pessoas também. Porque eu acho que a gente tem que cair na realidade, e eu acho que é por isso que existe o teatro do oprimido, que todos somos oprimidos. E existe um sistema que manda na gente, existe um sistema que diz o que nós vamos assistir ou não. E o que mais me assusta é que, e isso é uma pergunta para você acha que esse lugar nosso de expor da minoria, de debater, de trazer a discussão, vai se tornar comercial? Ou já se tornou? Eu acho que assim, isso nos mantém articulados, né? De alguma forma ou outra a gente debater temas que nos interessam, que nos atravessam, que nos oprimem, é um jeito de nos motivar a criar os nossos grupos, de criar os nossos elos, de criar as nossas conexões. Então a gente bom, em determinado momento eu tô aqui com meus pares. E todo nicho tende a ser cooptado pelo capitalismo. E aí a gente vê o pink money, né? O movimento LGBT é forte e de repente tem artistas daí que estão, enfim, ganhando muito dinheiro com uma articulação que está aí para outras coisas, né? Então eu fico pensando que talvez a gente tenha que estar constantemente debatendo para se manter minimamente articulado, porque se a gente não estiver nem fazendo isso, aí com certeza a gente é cooptado e arrastado pelo capitalismo e a gente vem sendo, né? Gerações anteriores, tanto quanto, né? A relação, por exemplo, meus pais são tão cooptados pelo capitalismo quanto eu, mas eles trabalham, eu fico em casa, eles trabalham, né? Então, assim, esse detalhe, ele é fundamental para ver que existe uma questão aí que é colocada também de forma geracional. E aí, de repente, a gente vê os nossos pais compreendendo o trabalho como uma fonte muito importante de se entender enquanto humano. Né? E de se constituir enquanto pessoa numa sociedade tão capitalista. E aí a gente está debatendo o posterior disso, né? Sim. O Henrique comentou, em toda encenação se usa o público? Ou se não há essa possibilidade, é feito igual? É que não tem como não fazer com o público, né? É porque assim, o público ele constitui, o público ele é a encenação, né? Então assim, mais do que ele assiste. Então assim, se você tá assistindo uma cena de teatro fórum, por exemplo, você entrar em cena ou não, ambas as decisões são decisões políticas.
beleza? Porque você tem a possibilidade de decidir se você quer se posicionar ou se você não quer. Em outros modelos de teatro você não tem essa possibilidade. O seu lugar é aquele, você fica sentadinho e no escuro. Então você fica nesse lugar assistindo distante uma coisa que acontece na frente dos teus olhos. Então assim, quando você pergunta se a encenação usa o público, eu diria que a encenação é o público, né? Porque o público é a pessoa que vai e ativa esse modelo que os atores e as atrizes ensaiaram lá, fechados nas suas casas, né? Então eles ensaiaram lá e aí eles trazem uma experiência que só vai se ativar quando você, Romeu, entrar. Quando você que está aí entrar e dizer, não, é por esse caminho, é por esse, né? Então Eu acho que eu acho tão importante essa discussão. E ao mesmo tempo, quem está assistindo a live, seja qual técnica seguir, seja, enfim, se é aristotélico ou não, se é Brecht ou não, eu acho legal, a gente, aqui em nenhum momento, pelo menos eu, não estamos falando que a técnica que você usa é errada, ou que não presta, ou que é ultrapassada. Não, não estamos fazendo isso. A gente só está trazendo uma discussão para a gente parar e pensar um pouquinho, assim. Será que não está na hora, sabe, da gente abrir a cabeça um pouco? Será que não está na hora da gente... eu acho muito legal, eu sou uma pessoa que a louca, muitas coisas diferentes do meio artístico. E eu tento, de certa forma, linkar dentro do meu fazer mesmo artístico. Então eu acho que é legal para quem está se formando como ator ou como indivíduo crítico ter esses diferentes tipos de fazer teatro para até achar a própria identidade cênica, enfim, e como indivíduo, né? E eu acho legal isso que tu disse sobre que não tem como fazer sem o público, porque quando a gente para e pensa assim, é possível fazer sem o público? Ou o público é realmente importante? Ou eu não estou querendo entrar naquela cena? Parece que a gente entra de novo naquela discussão que o público acha que é um filme, que não existe, que é uma ilusão. Quando, na verdade, se você está tendo uma cena onde é que uma mulher está sendo agredida e você escolhe não entrar na cena e não parar aquilo, isso ali é você como indivíduo. Não é uma coisa distante, não é um filme isso ali. Isso ali está acontecendo, é a realidade brasileira. você não está ficcionando a sua existência. Ela é É, real. A sua decisão, ela é uma decisão real, né? Então, você está ali decidindo. E eu acho que esse é o ponto, porque politiza todas as ações. Aí assume que o lugar que você está ocupando é um lugar político, porque você está sentado no teatro tradicional também é um lugar político, né? Você vê pessoas fazendo ação é um lugar político. Então você porque pensa, se a gênese disso, se a transformação fundamental do teatro foi essa divisão entre aqueles que fazem daqueles que vêm, esse lugar dos que vêm é um lugar político. Né? E aí, se a gente pensa quem fazia teatro na Grécia naquela época, a gente encontra homens brancos ricos. Então, assim, isso é um lugar político ou não é? A própria arte drag vem dessa necessidade. Bom, mulheres não representam, mas existem personagens femininos. Quem vai fazer? Bom, homens brancos ricos que vão se montar, enfim, aí a gente tem um percurso histórico que chega até hoje, né? O que mostra que é uma arte muito ancestral, a montaria drag, né? Mas acho que é isso, eu acho que é ver que existem outras possibilidades e ressaltar que você fazer um teatro relacional é você horizontalizar no sentido de dizer que esse lugar que você está ocupando enquanto artista é um lugar que é possível para outra pessoa. Que essa pessoa tem capacidade de fazer tanto quanto você, né? O CTO, que é o Centro de Teatro do Oprimido, ele fica no Rio de Janeiro e ele ajudou a sistematizar, junto com o Boal, 200 jogos para atores e não atores. Existe esse livro, né, de 200 jogos para atores e não atores. Então, é um manual que eu me formei em licenciatura em teatro, então tenho habilitação para dar aula em escola pública, que agora é uma disciplina obrigatória no currículo das escolas. o Instagram ele deixa 1 hora só e a gente tem 23 segundos restantes até ele derrubar a live. A gente vai voltar, tá? Instagram é homofóbico. A gente vai voltar. Mas fica aí. 13, 12,
11. Galera, quem tá assistindo essa live, volta, tá? Pelo amor de Deus, a gente vai voltar. É, Então gente, fica atento aí, volta. tá? E Dois.